Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida e o coração de cada um de vocês. É uma alegria nós podermos estar aqui nessa manhã. Essa é a Betânia. A Betânia é um lugar de acolhimento, para abraçar, para receber as pessoas e levá-las a seguirem Jesus e permanecerem em Jesus. Esse é o nosso objetivo, levar as pessoas a seguir Jesus e permanecer em Jesus. Não basta apresentar. Eu e você precisamos permanecer. Nós não queremos só conhecer Jesus, nós queremos permanecer nele, porque esta é toda a diferença, quando nós permanecemos em Jesus. No mês passado, no mês de março, a nossa série de sermões ou de mensagens foi voltada para conhecer Deus Pai. Vamos junto comigo? Conhecer Deus Pai, conhecer Deus Filho, conhecer Deus Espírito Santo, conhecer a palavra, conhecer a igreja. Essa foi a nossa série de mensagens no mês de março. Agora, a partir de agora, no mês de abril, nós estamos focados em maturidade, ou seja, em crescer. Não basta conhecer, nós precisamos crescer em Cristo. Entendeu? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você tem de fé? Você lembra quantos anos? Quando foi que você entregou a sua vida para Jesus? E a minha próxima pergunta: desse tempo até hoje, na sua opinião, observando a sua vida com Deus, o que é que você conclui? Você cresceu ou você continua a mesma pessoa do ponto de vista da fé? Isso é difícil de mensurar. Como que você vai mensurar a fé de alguém? Não é palpável, não é tangível. Você não pode simplesmente dizer: olha, você cresceu tantos %. Não é assim que a teologia trabalha, que as coisas de Deus trabalham. Mas você sabe se você está crescendo ou não, se você parou ou não. Essa semana eu estava visitando um casal muito querido aqui da igreja, e eu estava dizendo para ele: nós estamos sentindo a sua falta. Ele disse: é verdade, né? A gente precisa estar junto e estar perto. Eu falei: exatamente isso, porque a gente cresce no meio do povo. Você entendeu? A gente cresce nos relacionamentos, a gente cresce servindo uns aos outros. É assim que a gente vai crescendo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Repito, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. E aí nós vamos poder compartilhar tudo que nós recebemos do Senhor para as pessoas que estão no nosso entorno, que estão no nosso convívio. Então, que nessas mensagens que você vai ouvir, você possa ser despertado e despertada para crescer, para ir no caminho da maturidade espiritual. E é assim que a gente faz. A gente não fica parado, a gente cresce. A gente vai para a presença de Deus. E esse é o meu convite para você nesta manhã. Quero começar pedindo que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 15 do Evangelho de João, os versículos 12 até o 17. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 até o 17. João capítulo 15, está no Novo Testamento, não é? É o terceiro evangelho, e você chega ao quarto evangelho, e aí você chega até o capítulo 15, o versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes digo. Já não os chamo servos, porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi
para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar com teu povo aqui. Para mim é uma honra poder estar diante desses irmãos e irmãs e compartilhar a tua palavra. Eu te peço que o Espírito Santo venha gravar em nossas mentes e corações a maior de todas as mensagens que o mundo jamais conheceu, o grande amor de Deus por nós. Faça isso nesta manhã e ensina-nos a amar como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar dizendo que a coisa mais importante no caminho da maturidade é o amor. O maior sinal da maturidade na vida de alguém, de quem quer que seja, é amar. Amar como Jesus nos amou. E há duas características fundamentais deste amor, que em grego é ágape, todos vocês sabem disso, mas há duas características fundamentais desse amor que o diferencia de todos os outros conceitos de amor conhecidos pela humanidade. E essas duas características são: o amor de Deus é incondicional e o amor de Deus é sacrificial. Duas palavras que infelizmente não estão tão presentes no nosso vocabulário como deveriam estar. Essas duas palavras, elas distinguem o amor de Deus de todos os outros jamais conhecidos. Então, se você me perguntar o que eu faço para crescer espiritualmente, eu digo: ame. Como amar? Eu já amo, porque a gente pensa isso. Nós sempre pensamos que somos uma fonte de amor. Vamos ser honestos aqui. A gente não fica pensando: não, eu não amo as pessoas. A gente sempre acha que ama, até conhecer o amor de Deus. Aí quando você conhece o amor de Deus, a profundidade desse amor, a verdade desse amor, a concretude desse amor, então você descobre que o que você chamava de amor não é amor segundo o Evangelho. A maturidade espiritual é que separa meninos de homens e meninas de mulheres. É a maturidade espiritual. Se a igreja é o lugar do amor, é o lugar onde o amor habita, e quando eu falo igreja, é óbvio que eu não estou falando de um edifício, eu estou falando de pessoas que estão debaixo do mesmo pastoreio, que é de Jesus. Ele é o nosso pastor, e o nosso pastor, ele é amor em pessoa. Não há nada que você possa ver em Jesus que não seja amor. Tudo é amor, tudo nele é amor. Jesus é amor. Por isso que o Evangelho ele se distingue de religião. É aí que a grande divisão, aí é que é o grande divisor de águas. Uma coisa é o Evangelho e uma outra coisa bem diferente é a religião. O projeto de Deus é nos tirar da religiosidade e nos transportar para o Evangelho. Quando nós vamos recebendo a maturidade e nos tornando pessoas maduras, nós deixamos uma religião de obras para trás, que é a religiosidade. Você não faz mais nada para agradar pessoas. Você vem para o Evangelho, onde você sabe que ali você só agrada a Deus. E a gente só consegue agradar a Deus amando. E não é amando de qualquer jeito ou qualquer maneira, é amando como Ele amou. Neste episódio que nós estamos aqui vendo, aqui provavelmente até há quem diga que este capítulo 15, ele foi desenvolvido caminhando,
Porque se você observar no capítulo 14, o último versículo do capítulo 14, Jesus diz assim, levantem-se e vamos-nos daqui. Eles estão no cenáculo, na última ceia. Queria que você prestasse bem atenção nisso, porque aqui está acontecendo uma grande transição, uma transição extraordinária. Veja comigo o capítulo 13, volte um pouquinho na sua Bíblia aí. Veja no capítulo 13, você vai ver que ele abre o capítulo 13 com lava-pés. Aqui Jesus é o Senhor e eles são os servos. E aí a relação continua e o aprofundamento continua, porque Jesus está ensinando para eles que vai acontecer uma mudança como eles nunca poderiam imaginar. Eles deixariam de ter Jesus agora fisicamente ao lado deles, e eles precisavam estar preparados para essa transição. Eles iriam crescer agora, eles iriam atingir um outro nível de maturidade, que não era aquele que eles estavam presenciando e vendo os milagres de Jesus acontecendo o tempo todo. Mas Jesus começara a dizer agora no capítulo 14 que ele deveria ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. E ele está falando agora da presença do Espírito Santo e preparando o coração dos discípulos. Olha, vocês vão ter uma experiência como nunca antes, e é indescritível, mas o Espírito Santo é o Consolador, ele vai morar dentro de vocês. Vocês não vão me ter mais fisicamente ao lado de vocês, mas eu vou habitar dentro de vocês. Isso é maravilhoso, essa experiência. E então, aqui é uma transição. E essa transição, ela se estabelece na medida em que Jesus deixa de apenas ser Senhor deles, mas agora passa a ser amigo deles, amigo dos seus discípulos. Agora eu quero chamá-los de amigos. Eu já não chamo mais de servos. Olha só o que ele está dizendo aqui. Eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E aqui Jesus está revelando a eles uma nova relação. É um relacionamento de amigos, ou seja, que não há mais segredo nenhum que os discípulos, porventura, pudessem não saber ou ter conhecimento, porque tudo que Jesus recebe do Pai, ele passa para os seus discípulos, e então é por isso que ele chama de amigos, ou seja, não há mais segredo. Nós estamos aqui numa comunidade, numa família, e eu quero que vocês estejam desfrutando disso. É exatamente isso que Jesus está nos dizendo, está nos ensinando. E então ele deixa o maior mandamento de todos, que é o batismo na maturidade. E este batismo chama-se: amem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Volte a sua Bíblia, por favor, no capítulo 13, versículo 34 e 35. Aqui Jesus está dizendo: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o modo, essa é a forma, esse é o nível do amor, essa é a qualidade do amor que Jesus quer que a gente ame as pessoas. E ele diz, como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esta palavra devem é uma ordem. Aqui há uma ordem, não é opcional. É interessante isso. Às vezes nós somos tão pressionados de todos os lados, de todas as formas, para cumprir determinadas ordens, achando que nós estamos agradando a Deus. E quando você observa o que está por trás dessas ordens, quais são as motivações dessas ordens, você vai verificar que nenhuma delas atinge o seu âmago, o seu relacionamento profundo com Deus. É tudo coisa superficial. A maioria dessas ordens são com relação a comportamento, atitudes, jeito certo, jeito errado, geram acusações, geram culpa, geram medo. Essas são as ordens que muitas vezes a gente se submete. Infelizmente, quem se submete a isso é porque talvez nunca tenha lido a respeito da simplicidade do que Jesus pede de nós.
Ele não pede outra coisa a não ser que a gente ame uns aos outros. Aí sim, vocês devem amar. Esta é a ordem. E se eu, como pastor aqui nessa manhã, puder dizer alguma coisa para você, eu diria: vamos amar a Deus e vamos obedecer a palavra de Deus. E aí você pode perguntar para mim: no que você quer dizer com isso? Você vai querer dizer o quê? Que você vai dar mais dinheiro nessa igreja? Que eu preciso dar mais dinheiro aqui? Que eu preciso servir na banda? Que eu preciso servir em alguma área aqui da igreja? Eu digo não. O que esta igreja, o que a comunidade de Betânia mais precisa é de amar uns aos outros. Nós precisamos só amar uns aos outros. E o amor que Jesus nos ensinou, porque esse amor, ele cobre uma multidão de pecados. Esse amor é tão poderoso que me faz olhar para você de modo diferente. Esse amor é tão poderoso que me faz olhar para você com as suas dificuldades, com as suas lutas, olhar para você da minha perspectiva, que também tenho lutas, que também tenho batalhas imensas, dificuldades, e que eu dependo desse Deus, e que eu dependo desse Deus maravilhoso me sustentando, senão eu não consigo permanecer em pé. Eu recebo desse amor todos os dias. É como eu digo para mim mesmo: eu só estou em pé pela graça de Deus, e graça é amor, e amor é graça. Todos nós somos frutos da graça, amém, meus irmãos? Todos nós somos frutos da graça. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Não tem ninguém mais importante do que ninguém. Não tem ninguém mais poderoso do que ninguém. Não tem ninguém que sabe mais do que ninguém. Porque a única coisa, ao final das contas, que vale a pena realmente é saber se você ama. Porque se você ama com o amor de Deus, tudo é diferente. Tudo se torna diferente. Veja comigo, capítulo 13, versículo 34. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. E aí, Jesus surpreende com uma declaração simples, mas forte, contundente, que pode mudar toda a história, e que neste caso aqui de fato mudou, e eu espero que mude a nossa também. Veja o versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Parece que Jesus pede apenas uma coisa para quem realmente quer ser seu discípulo ou sua discípula: que amemo-nos uns aos outros. Amamos a Deus e amamos as pessoas. Ninguém pode amar as pessoas se não amar a Deus, e amar de todo o coração, e se desprender de tudo e de qualquer coisa para amar esse Deus. E quanto mais nós amamos esse Deus, nós descobrimos a miséria de onde nós viemos, nós descobrimos a escassez de onde Ele nos tirou, nós descobrimos da pobreza onde Ele nos encontrou, nós descobrimos as trevas, que nós estávamos completamente escravizados, mas foi lá que Ele colocou a mão poderosa dEle, e de lá Ele nos tirou. Jesus não pede nada que você não possa fazer. E com todo respeito aqui, Ele não está pedindo, de novo, que você dê o seu patrimônio para Ele, por exemplo. Eu conheço tanta gente que já deu tudo que tinha, achando que dando tudo que tinha era dar o seu patrimônio, dinheiro, essas coisas. Essas coisas passageiras, eu lhe pergunto com toda sinceridade: o que Deus vai fazer com isso? Essa não é a matéria-prima. Deus para Ele não serve nada, absolutamente nada. Agora, com o amor Ele transforma pessoas. Com o amor Ele transforma famílias. Com o amor Ele transforma a nossa casa, a minha vida. Com o amor Ele transforma o meu olhar. Eu começo a olhar para você de modo diferente. Não como quem julga, não como quem sabe mais do que você supostamente. Porque o amor é algo realmente desconhecido da humanidade. Este amor, de novo, incondicional, sacrificial. Este é o nível de maturidade que o Senhor está nos chamando. Se apenas nós nos amarmos uns aos outros, se apenas nós nos amarmos como Jesus nos amou, você olha para a vida de Jesus,
e a maneira com que ele lidava com as pessoas em geral, e aqui eu digo todas as pessoas, você vê amor nele. Você vê amor nele. É esse mesmo amor que ele declara no momento que ele é erguido na cruz. E naquele momento, a primeira frase da cruz é a primeira frase, como a gente chama as 7 frases da cruz. Então, a primeira é: Pai. Vamos lá? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali estava uma declaração de perdão para todos nós. A partir daquele momento, na eternidade, foi declarado que toda a humanidade em Cristo está perdoada. Da parte dele, ele disse: libera perdão para todo mundo. Isso é maravilhoso mesmo. É glória a Deus mesmo. Sabe por quê? Porque agora ninguém precisa depender de ninguém. Porque aquele que é o Todo-Poderoso já declarou: está perdoado. Você já está perdoado. Você já está perdoada. Isso é maravilhoso. É um amor incondicional. É um amor realmente tremendo, porque ele não espera nada de nós. Eu sei que isso de alguma maneira também nos humilha, não é? Porque nós somos acostumados a sempre aquela coisa da troca. Para nós é muito importante. Eu já vi pessoas dizendo assim: bom, eu não gosto de nada de graça, eu vou pagar por tudo. É a imaturidade que fala assim. A imaturidade fala assim: comigo é assim, eu tenho que pagar, se eu não pagar, eu não aceito. É assim que se diz, inclusive com relação às coisas de Deus. Você entendeu? Aí vem Jesus e diz: você não precisa pagar nada, eu só quero que você ame, mas ame com o meu amor, que o meu amor é que vai fazer diferença na vida de cada um de vocês. Amém? Esse Jesus é maravilhoso. Ele pede que nós nos amemos uns aos outros. Não é interessante que naquela madrugada na beira da praia, ele está aguardando o retorno dos discípulos da pesca, e ali na frente de todos os outros estão reunidos ali, eu imagino em círculo, eu não sei, mas o fato é que ele se volta para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E depois em casa você vai ver com calma. Infelizmente em português essa diferença não aparece, mas ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E o verbo lá é agapau, é o amor incondicional, é o amor sacrificial. É esta pergunta que ele está fazendo para Pedro, e Pedro entende perfeitamente o que ele está perguntando. Constrangido, ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus se dirige ao mesmo discípulo, e agora aqui preste atenção nisso, ao mesmo discípulo, olhando nos seus olhos, ele disse: Pedro, tu me amas? Ora, você faz a mesma pergunta 2 vezes para um homem na frente de outros homens, você fica constrangido e diz: ei, eu já entendi o que você perguntou, e eu já lhe respondi, e a resposta foi a mesma: sim, Senhor, eu te amo. A questão é que Pedro não está usando agapau, ele está usando filéu. Eu gosto de você, eu gosto de você. Jesus olha para ele, sem o recriminá-lo, diz: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, então houve um silêncio total, naquele meio, naquela manhã, naquela madrugada, e Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Dá a impressão que Jesus está repetindo o ato da negação dele apenas 2, 3 dias atrás. 3 vezes ele o negou. E Jesus o pergunta pela terceira vez, claramente: tu me amas, Pedro? E a resposta de Pedro foi diferente das outras, em parte. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces todas as coisas. Como quem diz: tu sabes realmente quem eu sou. Agora eu sei que tu sabes quem eu sou. Porque horas atrás Pedro disse: olha, onde quer que tu fores, eu vou também. E Jesus olhou para ele e falou: você está falando isso? Eu vou lhe dizer que dentro de alguns momentos você vai me negar
Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A terceira vez, o Senhor Jesus se dirige para Pedro. Os demais discípulos estão perplexos, impactados, assombrados. Ninguém tinha coragem de interromper esse diálogo, porque estava acontecendo uma coisa tremenda ali. E em silêncio, Pedro então se derrama e diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de você. E Jesus olha para ele e disse: então vai e apacenta os meus cordeirinhos. Apacente os meus cordeirinhos. Isto é amor. Jesus traz Pedro novamente para o convívio e diz: chega de culpa, você errou, está perdoado, deixa isso para lá e vamos juntos para a missão. Foi isso que aconteceu ali. E é isso que Jesus está querendo fazer comigo e com você. E Ele quer que a gente faça isso com outras pessoas também. Sabe o que essa cidade mais precisa? É de uma igreja que ame de verdade. Sabe o que Londrina mais precisa? É de gente que ame de verdade, mas com amor incondicional. Esse amor incondicional, é sem condição nenhuma. É nenhuma. Entendeu? É gratuitamente. Não importa quem você seja, não importa a sua reputação, não importa o seu status, importa que você é objeto do amor de Deus, e eu vou ser um instrumento de Deus nas mãos dele para amar você. É para isso que Deus te salvou, é para isso que Jesus nos salvou. O Senhor Jesus nos salvou não é só para dar uma vida boa para você, e não é só para dar uma eternidade para você. Tudo isso está muito certo, mas a coisa mais importante, e que Jesus realmente reconhece quando nós somos os seus discípulos, é se nós amarmos uns aos outros. Esta é a identidade. Esta é a identidade. Como no passado, uma determinada pessoa se dirigindo, descrevendo a vida, o modus operandi da comunidade cristã, o comentário foi este: vejam como se amam. Vejam como eles se amam. E era porque a marca do amor era a principal. E a principal marca na vida daquele povo era o amor. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos amadurecer. E a receita é a mesma. Não mudou jamais e nunca vai mudar. É amarmos uns aos outros. E para amarmos uns aos outros, nós precisamos passar por cima do nosso ego. Nós precisamos passar por cima do nosso orgulho. Nós precisamos passar por cima dos nossos conceitos e preconceitos. Nós precisamos passar por cima de muita coisa e simplesmente se voltar para o outro ou para a outra e amá-lo. Assim como a gente se ama, amarmos os demais também. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo batize esta igreja no seu amor, no seu amor. Quando você fala assim, derrama o teu Espírito sobre a igreja, o que você está dizendo, às vezes até sem perceber ou sem saber, mas agora você já sabe, você está pedindo para que o amor de Deus invada os nossos corações, porque o amor é fruto do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. Quer abençoar a sua família? Ame. Ame você. Você ama as pessoas. E você se deixa ser amado pelas pessoas. E deixa o Espírito Santo de Deus usar você dentro da sua casa, através do amor. Aqui nesta igreja, através do amor. E lá no trabalho, através do amor. O que aconteceria se nós amássemos de verdade como está na palavra de Deus? O que aconteceria na sua casa, a partir de hoje, dentro da sua família, se você começasse a amar com o amor de Deus? O que aconteceria se a sua relação entre os seus colegas de trabalho, onde Deus te colocou para trabalhar, entendeu? Seja homem ou mulher, lá naquele lugar, e você começasse a amar as pessoas segundo Jesus te ama, do jeito que Jesus te ama. É isso que Ele quer. Ele quer que você ame as pessoas como Ele te ama, como Ele ama você. E Jesus ama você, amém? Amém, meus irmãos?
Quem não se sente amado pelo Senhor tem dificuldade para amar o outro. Você precisa deixar a sua arrogância, a sua prepotência, tudo de lado, para se deixar amar pelo Senhor. E quando a gente se deixa amar pelo Senhor, nós somos curados. Nós somos curados da nossa arrogância, nós somos curados das nossas certezas, nós somos curados do nosso legalismo, nós somos curados da nossa religiosidade, nós somos curados de todas essas coisas, porque o poder do amor está agindo em nosso coração, e quem aplica esta verdade em nós é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então você não cobra isso dos outros, você oferece primeiro. As pessoas constatam isso, elas percebem que tem alguma coisa mudando na sua vida, não porque você está dizendo, mas o seu rosto fala isso, o seu olhar fala isso, as suas atitudes falam isso, falam de amor. Você sabe quando você fala sem amor, todos nós aqui sabemos. Você sabe quando você reage sem amor, todos nós sabemos. Você sabe expressar para alguém a sua desaprovação, o seu julgamento. Todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos fazer isso. A proposta de Jesus é que nós possamos mudar completamente o nosso coração, sermos dominados pelo amor dele. Jesus é a nossa fonte de amor. Eu estou falando isso porque você pode dizer assim, mas eu nunca encontrei esse amor, embora sendo evangélico, sendo evangélica, sendo católico sério a vida inteira, entendeu? Eu nunca encontrei esse amor de Cristo, do Cristo na minha vida. É porque talvez nós não estejamos ainda prontos para dizer, tudo que é meu é seu. Eu estou morto para mim mesmo. Eu quero viver completamente para ti. Paulo disse isso. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na semana que vem, eu vou falar para você o que é maturidade para este apóstolo, o qual eu acabei de citar. E nós vamos ouvi-lo falar sobre essa transição para a maturidade. Jesus está chamando os seus discípulos aqui para crescerem, para subirem, para fazer um upgrade. Você sabe o que é isso? Para dar um passo a mais, para crescer a mais. Ele está chamando todos nós para crescermos. E só existe um caminho para isso: é o amor, é amar. Quanto mais você ama, mais você cresce. Interessante. Não é decorar lições, não é dias presentes nos cultos, é tão diferente como alguém nos ensinou, é tudo tão diferente. Jesus não pede nada disso, porque uma vez que eu e você somos fisgados por esse amor, tudo mais brota, flui naturalmente, porque a fonte de Jesus em nós faz isso. É por isso que ele disse, quem beber da minha água jamais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa água viva, que a gente pensa em água, não tem nada a ver com líquido, gente. Não tem nada a ver com líquido. Tem a ver com amor em ação, trabalhando no seu coração, trazendo paz para as nossas famílias. Amém? Qual a família aqui nessa manhã que não precisa de paz? Eu posso afirmar, sem conhecer o interior da sua casa, que todos nós precisamos de paz. Qual a família aqui que não precisa de alegria? Eu não estou falando de gargalhada, eu estou falando de satisfação. Uma das coisas que mais entristece a Deus é a murmuração. Quem ama, para de murmurar, porque é grato o tempo todo, é feliz o tempo todo. Quem ama tem paz interior, deixa de viver uma vida ansiosa, preocupada, não, porque é dominado pelo amor. E quem ama está preocupado com o outro e se coloca no lugar do outro
Quem está fazendo aqui o CR sabe do que eu estou dizendo. Celebrando restauração, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Porque quando a gente ama, a gente aprende a amar quando a gente se coloca no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, você sente a dor do outro e sente compaixão pelo outro. É isso. Alguém poderia me perguntar, o que você gostaria que acontecesse na Betânia? Eu digo apenas uma coisa, que todos nós, a começar pelo pastor, ou pelos pastores, a equipe pastoral, a diretoria executiva dessa igreja, todos nós sejamos batizados no amor. Vamos para lá? Vamos crescer? Vamos pedir isso para nós? Vamos pedir isso para nós? E isso basta? Vamos amar e isso basta? Vamos parar de brigar? Vamos parar de dar murro em ponta de faca? Vamos parar de discutir? E se a gente for ver, a razão da nossa discussão são as mais vis, são as mais superficiais e epidérmicas que poderiam ser. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que se você mergulhar nesse amor, a sua esposa vai te amar ainda mais. Se você mergulhar nesse amor, o seu marido vai te amar ainda mais. Os teus filhos vão te amar mais. Os teus pais vão te amar mais. As pessoas do seu convívio, do seu relacionamento vão te amar mais, porque vão ver que você não está aqui para julgar ninguém, para competir com ninguém. Você está aqui apenas para amar. Isto é maturidade. Ninguém se defende, não precisa, porque aquele me defende. Não estou competindo, porque o que eu tenho é o que Deus disse que eu iria ter. E eu ficarei feliz com o que Ele já colocou na minha mesa e dentro da minha casa. Eu não preciso competir. Eu tenho paz, alegria e amor, e mansidão e domínio próprio. Isto é maturidade. Isto é maturidade. Vamos buscar essa maturidade. Amém?